Quanto rende R$ 1.000 em ações? Se eu colocar R$ 1.000 na Bolsa de Valores, quanto que eu vou ter de lucro? E para a gente ir direto ao ponto nesse vídeo aqui, já responder essa pergunta, eu já peço desculpas por te desiludir um pouco, mas essa pergunta não tem resposta. O fato é que não tem como a gente afirmar que a gente vai ter nenhum resultado quando a gente investe na Bolsa de Valores por alguns motivos que a gente vai passar ao longo deles nesse vídeo aqui, mas para você não ficar sem nenhuma resposta, a gente pode sim fazer algumas projeções, algumas previsões com base em diferentes cenários. Então, para isso, no final desse vídeo, a gente vai entrar dentro do Excel e vai fazer diversos cálculos para você ter uma noção melhor. Se eu investir R$ 1.000, quanto que eu vou ter depois de 20, 30, 40 anos? Se eu investir R$ 200 por mês, quanto que eu vou ter lá na frente também? Então, a gente vai fazer esses cálculos no final desse vídeo, então fica comigo até o final. E bom, o primeiro motivo pelo qual a gente não consegue ter nenhuma previsibilidade de resultado na hora que a gente investe na Bolsa de Valores é o fato de que a gente está investindo em renda variável. Esse é um investimento em renda variável. O que isso significa? Significa que a rentabilidade que a gente vai ter nesse tipo de investimento, ela é variável ao longo do tempo. A gente não consegue ter essa previsibilidade, não consegue saber exatamente quanto que a gente vai ter. Pode ser que em um ano a gente tenha um ganho de 50% sobre o valor que a gente investiu, mas em outro ano a gente pode perder 60% em um período de crise, por exemplo. Igual na pandemia do ano passado, em 2020, a gente teve naquele período ali no início de março, uma queda de 50%, 60% da Bolsa de Valores em uma, duas, 3 semanas. Então, uma queda muito forte em um curto espaço de tempo. Obviamente que depois a Bolsa tende a se recuperar em outros períodos, né? Logo após aquele período de crise. A crise é passageira, é uma coisa momentânea e no longo prazo ela tende a se valorizar também. Mas no curto prazo a gente tem sim esse sobe e desce. Pode subir 5% num dia, cair 8% em outro dia. Então, a gente não consegue de fato cravar qual que vai ser a nossa rentabilidade ao investir qualquer quantia de dinheiro na Bolsa. Justamente porque ela é uma renda variável, não é uma renda fixa que a gente consegue fazer aquele cálculo mais preciso, igual, por exemplo, num título pré-fixado, que a gente sabe exatamente o quanto que a gente vai resgatar lá no vencimento. E por falar em vencimento, quando a gente investe em renda variável, não existe um vencimento, né? Ao contrário da renda fixa, que é um empréstimo que você faz para algum banco ou para o governo, e esse empréstimo tem duração, você vai receber o seu dinheiro de volta com juros no final desse contrato, na renda variável não é assim que funciona, porque na renda variável você está se tornando sócio de negócios, seja empresas na Bolsa de Valores, seja um negócio imobiliário, né? Um fundo imobiliário, você está se tornando dono de um imóvel e vai receber os aluguéis daqueles imóveis ali. E a consequência disso é o fato de que isso não tem um vencimento, né? Você vai continuar sendo dono enquanto você quiser continuar sendo dono. Se você não quiser mais ser dono daquele imóvel, não quiser mais ser dono daquela empresa, basta você vender a sua ação, basta você vender o seu fundo imobiliário, que você recupera aquele dinheiro que você teoricamente investiu, não exatamente o valor que você investiu, vai depender da cotação do dia, né, do preço daquele ativo naquele dia que você está solicitando resgate, mas é como se você estivesse comprando um imóvel físico, igual você vê aí espalhado pela cidade. Você tem vários imóveis, você pode comprar algum deles, começar a receber o aluguel ao longo daquele período e, caso você não queira mais aquele imóvel, você pode procurar alguém disposto a comprar aquele imóvel de você pelo preço que você acha justo e pelo preço que a outra pessoa acha justo também. Então, por mais que você não tenha de fato a segurança de que você vai vender pelo mesmo preço que você pagou, pode vender por mais ou por menos, você tem aquele imóvel que é algum patrimônio, né? Teoricamente, você consegue vender ele depois e da mesma forma acontece com os fundos imobiliários. Você não consegue saber exatamente quanto que você vai resgatar, mas você pode, de fato, vender a sua cota para pegar o valor daquele imóvel de volta. O outro fator que a gente não tem nenhuma previsibilidade é o fato de que o resultado que a gente vai ter ao investir em renda variável, ao investir, por exemplo, em uma ação, está diretamente relacionado no longo prazo com o resultado daquela empresa, com o negócio por trás daquela ação. Então, se a empresa vai bem, ela tem receitas crescentes, tem lucros crescentes, está crescendo no mercado, está atraindo mais clientes, ela vai crescer, então, consequentemente, a ação tende a se valorizar e também, futuramente, pagar mais dividendos. Você recebe participação desse lucro na hora que você investe. Por outro lado, se a empresa está no mercado que está em contração, o que vai acontecer? A receita vai cair, o lucro vai cair, prejuízo vai aumentar e, consequentemente, a ação tende a seguir esse resultado. No longo prazo, a cotação segue o lucro. Exatamente por isso que a gente não tem nenhuma garantia na hora que a gente investe na Bolsa de Valores, que a gente, eventualmente, se a empresa quebrar, que a gente vai ter algum reembolso. Na renda fixa, a gente tem o FGC. Na Bolsa de Valores, não tem nenhuma garantia. Além disso, para a gente já concluir todo esse raciocínio para partir para o Excel, o ponto é o seguinte:
ações diferentes têm resultados, têm lucros diferentes, né? Têm valorizações diferentes, justamente por serem negócios diferentes. E sem contar também que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O que aconteceu de anos atrás até hoje não é necessariamente o que vai acontecer de hoje lá para frente. Não é porque uma empresa apresentou um retorno espetacular pelos últimos 20 anos que esse retorno vai perdurar pelos próximos 20 anos, né? É muito difícil isso acontecer, então você precisa analisar e saber escolher uma boa empresa para colocar dentro da sua carteira. E obviamente você não vai colocar só uma empresa dentro da sua carteira, você tem que montar uma carteira diversificada, justamente pelo fato de que você não vai saber qual que é a próxima Magazine Luiza, a próxima empresa que vai multiplicar o seu capital por 10, 20, 50, 100 vezes aquele valor que você investiu em um prazo relativamente curto e médio, né? A gente tem que investir para o longo prazo, investir em boas empresas, porque naturalmente alguma delas vai de fato apresentar um retorno espetacular e vai compensar todos os outros prejuízos que a gente tiver com outras ações. Pensa comigo, se você tem 5 empresas que você perde totalmente o dinheiro que você investiu nessas empresas, ou seja, você investiu R$1.000 em 5 empresas, perdeu os R$5.000. Basta você investir R$1.000 em uma outra empresa também e essa empresa, por exemplo, multiplicar por 10 vezes o seu capital nos próximos anos. Só essa multiplicação de 10 vezes já vai te trazer um retorno 2 vezes maior do que os R$5.000 que você perdeu. Então, você precisa estar diversificado porque essa diversificação vai te trazer uma segurança maior e também pode potencializar o seu retorno no longo prazo. Vamos para o Excel então, mas antes, você ainda está perdido com tudo isso que eu estou falando, se esse ainda é um mundo novo para você, você fica perdido na hora de cuidar do seu dinheiro, não se preocupe que vai rolar o Resgate do Investidor Perdido, que é um evento online gratuito aqui no canal do YouTube, que eu vou te mostrar exatamente quais são os melhores investimentos, como que você pode dar os seus primeiros passos, como montar uma carteira eficiente pensando no longo prazo para você atingir a sua liberdade financeira. É totalmente de graça, vai acontecer nos dias 23 a 26 de agosto aqui no YouTube, mas está rolando um grupo VIP, um grupo exclusivo desse evento lá no WhatsApp. Então, para você participar, se cadastra no link que está aqui na descrição que você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Eu te vejo lá. Beleza, então, estamos aqui com a tela do Excel aberta para a gente fazer alguns cálculos para você ver de fato qual que vai ser o retorno que você vai ter ao investir R$1.000 e depois, se fizer aportes mensais também, qual que vai ser essa diferença de patrimônio que você vai ter lá na frente, né? Então aqui a gente tem quanto que eu já tenho investido ou quanto que eu vou investir, quanto que eu quero ter lá na frente, nosso objetivo, né? Nesse caso eu deixei aqui R$1 milhão só para a gente ter uma ideia de quanto tempo vai demorar, quanto que eu vou investir mensalmente, qual que vai ser a taxa de juros anual que esse dinheiro vai render e qual que vai ser a taxa de crescimento anual dos aportes. Aqui eu vou deixar 0 porque a gente vai manter o mesmo aporte mensal durante todo esse período, beleza? Então já coloquei aqui que a gente tem para investir R$1.000 e quanto que vai ser a taxa de juros que a gente vai colocar aqui, né? Igual eu falei, a gente não consegue saber exatamente quanto que o nosso patrimônio vai render, mas a gente pode fazer algumas projeções com base em algumas rentabilidades históricas. Obviamente não dá para replicar a rentabilidade de uma única ação, mas a melhor coisa que a gente pode fazer é pegar a rentabilidade média da Bolsa de Valores e assumir que a nossa carteira vai ser uma carteira diversificada e vai ter uma rentabilidade próxima da média da Bolsa de Valores pelos próximos anos, até mesmo para a gente não fazer nenhuma projeção totalmente fora da realidade, né? Então a gente vai considerar a rentabilidade do Ibovespa desde o início do Plano Real, ali em 94, que foi 16,33% ao ano em média. Então, quanto que a gente teria depois de quantos anos, né? Depois de 5 anos, os R$1.000 teriam virado R$2.100. É realmente uma rentabilidade, apesar de ter dado 100% nesse período, não é algo que vai mudar a sua vida, né? Então você perceba que o seu objetivo de R$1 milhão vai chegar depois de 45 anos. Um único aporte de R$1.000 vai se transformar em R$1 milhão depois de 45 anos. É interessante? Você investiu R$1.000 e depois vai ter R$1 milhão. Mas aqui a gente não está considerando o poder de compra, né? Tem a inflação aí nesse período, então não necessariamente os R$1 milhão lá na frente vão comprar o que R$1 milhão compra hoje. Então a gente precisa de fato considerar a inflação nesse cálculo aqui também. Mas perceba que no início aqui a gente tem uma rentabilidade relativamente baixa, na verdade uma rentabilidade absoluta, né? O aumento do nosso patrimônio vai sendo cada vez baixinho ali no início, mas na medida que o tempo vai passando, vai ficando aquela bola de neve, né? Aquela famosa história dos juros compostos que de fato vai aumentando muito o nosso patrimônio ao longo do tempo. Então você precisa investir para o longo prazo porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. E se além desses R$1.000 a gente fizer aportes mensais de R$200? Então imagina uma pessoa que ganha R$2.000, consegue poupar 10% da sua renda e vai investir para o longo prazo. Qual que vai ser a diferença? Tanto no tempo que vai gastar para R$1 milhão, quanto no patrimônio que você vai ter lá na frente, né? Então, se a gente colocar aqui R$200,
qual que vai ser a diferença? O nosso primeiro milhão vai chegar em 27 anos e lá na frente, olha a diferença que vai fazer no nosso patrimônio, de acordo com cada um desses períodos. Então, fazer aportes constantes todos os meses e, de preferência, aportes crescentes de forma consistente e disciplinada, isso vai fazer uma diferença gigante no seu patrimônio. Se a gente aumentar, por exemplo, para R$1.000 todos os meses, olha o que vai acontecer. O resultado é totalmente exponencial, é absurdo. Então, quanto mais você puder investir todos os meses, melhor, porque você vai comprando ativos e esses ativos vão te gerando renda passiva ao longo do tempo também. Então, isso é muito importante de você fazer. Mas, se a gente estiver considerando que os mesmos R$200, que faz mais sentido para a realidade de grande parte do Brasil, e considerar também uma taxa de juros mais conservadora, por exemplo, sem ser na Bolsa de Valores, alguns títulos do Tesouro que estão pagando próximo disso, seriam 10% ao ano, por exemplo, o nosso primeiro milhão chegaria em 38,58 anos e a gente teria, por exemplo, 3 milhões daqui a 50 anos, que também é um resultado espetacular, né? Se a gente pega uma rentabilidade média aí de 0,5% ao mês de rendimento dos fundos imobiliários, isso daria para a gente uma renda mensal líquida de imposto de renda de R$15.000 por mês. Então você investiu R$1.000, depois investiu R$200 todos os meses para conseguir lá na frente uma renda passiva sem precisar trabalhar, sem pagar imposto de renda nem nada disso, de R$15.000 por mês. É algo realmente espetacular. Por isso, foque no longo prazo, não fique querendo ganhos rápidos, ganhos no curto prazo, porque o resultado mesmo vai acontecer no longo prazo. Se você investe R$1.000 e consegue 100% de rentabilidade ao longo de um ano, você transformou R$1.000 em R$2.000. Só que, se você está lá na frente, já tem um patrimônio de lá no longuíssimo prazo de R$3 milhões e no ano seu patrimônio valoriza 10%, que é 10 vezes menos do que o 100%, você já ganhou R$300.000 ao longo de um ano. Então perceba que a bola de neve vai ficando cada vez maior e uma rentabilidade cada vez menor vai trazendo um resultado financeiro, um aumento do seu patrimônio cada vez maior. Deu para pegar a ideia? Mas me conta aqui nos comentários então qual que é o patrimônio que você quer acumular e qual que é a renda passiva que você quer ter todos os meses depois que você se aposentar e atingir a sua liberdade financeira. Deixa aqui que eu quero saber. E também, se você curtiu esse vídeo, lembra de se inscrever no Resgate do Investidor Perdido, que eu vou te resgatar, vou te mostrar todos os melhores investimentos que você pode fazer para de fato alcançar essas rentabilidades lá na frente. Eu tenho certeza que você vai gostar. O link está aqui na descrição e eu te vejo lá no WhatsApp. Mas enquanto isso, enquanto o evento não chega, assiste algum desses outros 2 vídeos aqui que eu estou recomendando para você, que provavelmente você vai gostar também. No mais, um grande abraço e bora enriquecer.